Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao evento do Banca. Bom, a gente teve essa iniciativa, né, de apresentar a equipe da banca, os projetos da banca, dentro desse evento, que é o chamado Tech Day. Foi uma iniciativa, né, dos professores aí, do DEMATê, professor DEMATê, professor Diego, a ideia de trazer para a comunidade acadêmica, então, uma aula diferente e os projetos que a gente, né, desenvolve dentro do campus. Em especial, a gente está demonstrando aí no nosso trabalho, convidamos o pessoal dos primeiros anos do médio, né, do nosso campus. E meu nome é Ana Paula, né, sou professora da área de informática, e esse ano estou como coordenadora do projeto do Banca, mas a nossa grande mentora, né, do projeto, que trouxe o projeto aqui para o campus, é a professora Kátia. E pode passar, Pedro, por favor. A professora trouxe para nós esse projeto em 2019 e acreditou, né, que a gente pode fazer a diferença e construir aí dentro do projeto do Banca esses 3 eixos que a gente trabalha. Já que o projeto inicial ele tem um foco mais no ensino de ciências, né? E a gente trouxe para o nosso campo com essa abordagem, com esse leque aí do que a gente chama de eixos. Então, a professora vai falar um pouquinho desse objetivo do Banca. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Kátia, professora também do IF de Salto. Agradeço à professora Ana Paula por essa oportunidade, pelo grupo ter proporcionado mais um desse encontro aqui para a gente. E o Banca, ele nasce na USP Leste, né, em 2009, como a Ana falou, por meio da difusão, da divulgação científica, especificamente na disciplina de ciências, né, propriamente dita, e depois ele foi tomando um corpo e se tornando uma difusão de conhecimentos diversos. Era estruturada uma banca mesmo, como uma banca de jornal, na USP Leste, inclusive, tem essa banca lá posta. A gente tem, né, interesse em receber essa banca também, quem sabe, né, no Campus Novo e também com o retorno dos editais aí para os próximos anos. E a ideia é que cada pessoa, cada sujeito possa ter acesso a diversos tipos de conhecimentos por meio dessa banca, como se fosse uma banca de jornal, a pessoa pudesse ter esse contato com aprendizagens diversas. E em Salto, especificamente, a gente tem atuado com os eixos de tecnologia, meio ambiente e diversidade cultural. E tem também trabalhado com questões sociais, como a intersecção de gênero, raça e classe, que também tem nos motivado a trabalhar as questões de diferença, identidade, desigualdade, democratização e acesso ao conhecimento. Então, sejam bem-vindos, a professora Ana Paula vai ser a coordenadora da banca esse ano, e eu espero que vocês gostem do projeto, participem. O projeto acontece geralmente às quartas-feiras à tarde, então vocês são sempre bem-vindos. A gente não tem limite com idade, com turma, pode ser as participações externas e internas, então fiquem bem à vontade e que vocês possam gostar aí do que a gente tem para compartilhar de conhecimento com vocês. Obrigada, Ana, e bom evento a todos. Pode passar, Pedro, por favor, próximo slide. Obrigado, Kátia. Então, a Kátia já comentou aqui desses 3 eixos que a gente trabalha, né, no projeto. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao projeto, que é a professora Marisol, que está aqui conosco, né, ela é professora de Libras, e também a professora Simone, que vai substituir, né, a professora Kátia nesse ano, já que a professora Kátia está afastada em função do seu pós-doc. Então, dá as boas-vindas aí às professoras que também fazem parte do projeto,
E também as boas-vindas ao professor Saki, que está acompanhando aqui conosco, e também a todos vocês que estão aí, que é o nosso público, né, que a gente, né, vai interagir. Então, agora eu vou passar a palavra para a Mainara, para a Isabelle, que ela vai estar, então, colocando para a gente qual é o tema, né, que a gente vai discutir hoje aqui com vocês, trazer com vocês um pouco desse conhecimento aí que a gente pesquisou. Desculpa, a Mainara vai estar falando sobre um pouco dos pontos, das atividades que a gente desenvolveu em 2019 na banca, né? Para vocês conhecerem quais projetos que são possíveis serem desenvolvidos, e logo depois a Isabelle vai estar falando aí do tema de hoje. Oi, gente, eu sou a Mainara, eu sou do terceiro de automação e eu vou estar falando um pouco da trajetória que a gente teve no ano de 2019 e no ano de 2020 com o Banca. Pedro, pode passar, por favor? Então, para a gente atingir o objetivo de divulgação da ciência, a gente usou vários elementos, como experimentos, atividades em grupos, jogos, palestras e apresentações. Como a Kátia falou, a gente elabora reuniões semanais. Em 2019 eram reuniões presenciais às quartas-feiras à tarde, às vezes segundas de manhã, e para registrar essas atividades a gente tinha fichas e isso era tudo armazenado no próprio Drive do Banca. Pode passar, Pedro. Um exemplo de atividade que a gente já havia feito no ano de 2019 e a gente usou bastante foi o Lápis que Canta. É um exemplo do eixo de tecnologia e de outras ciências, e o objetivo dessa atividade era entreter os alunos e trazer um pouco de física, mais especificamente de tensão elétrica, resistência elétrica, de uma forma lúdica e interativa. Pode passar, Pedro. E essas são algumas imagens da gente em outras escolas apresentando. Pode passar. Algumas escolas que a gente fez ações foram o Leonor, o Otília, o Mirim Antonello, o SEMO 5 e a gente também foi no Projeto Guri. Agora, sobre o ano de 2020, como foi completamente online, a gente teve que fazer algumas adaptações. Pode passar, Pedro. A gente definiu semanalmente grupos de estudos. Cada grupo de estudo tinha um tema e a gente trazia nas reuniões uma atividade para estar apresentando. Como era totalmente remoto, as atividades foram remanejadas. E a gente começou a desenvolver atividades que combinassem melhor com o âmbito online. A gente começou a usar o Google Meet para fazer as reuniões, as videoconferências e também para as ações. E a gente criou um Instagram para o Banca, mas ele foi mais usado para o projeto Diálogos, que foi uma parceria que a gente teve. Pode passar, Pedro. E como exemplo de ação, eu trouxe a ação com o Interact. O público era majoritariamente adolescente, então a gente pegou e fez algo mais voltado para eles. A gente conseguiu abordar os 3 eixos e a gente usou alguns jogos que se encaixam ali online, como o Gartic, e também nós mesmos fizemos um tabuleiro no Scratch. Pode passar. De parceria, a gente teve a parceria com o Diálogos e algumas ações foram as postagens no Instagram, que eram feitas regularmente, essa ação com o Interact e com o Projeto Guri. Pode passar. Agora a Isa vai falar um pouco sobre os impactos da tecnologia digital no mundo da música.
E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Isabelle, sou do segundo ano de informática e acho que, como a maioria dos que estão aqui hoje, é também a minha primeira apresentação da banca, só que dessa vez eu tô falando, né? Então, antes de tudo, antes de entrar no tema em si, eu queria falar de uma questão que levantou muita dúvida para mim enquanto eu procurava sobre esse tema. Pode passar o slide, Pedro. E a pergunta é: o que é o som? É um fenômeno físico que todos nós conhecemos, mas dificilmente a gente sabe explicar o que ele é. Então, em resumo, o som ele é uma onda mecânica que se propaga através dos sólidos, dos líquidos e do ar também. Os sons que a gente consegue escutar, eles são chamados de espectro audível. Nós conseguimos escutá-los quando sentimos um estímulo elétrico que chega até nós, entre 20 e 20 mil hertz. Cachorros, por exemplo, conseguem ouvir 40 mil hertz, que é o dobro da nossa capacidade. Mas isso é uma explicação para sons naturais, vamos dizer assim, como o barulho de uma torneira, o vento ou um ônibus que passa na rua. Quando a gente fala sobre a forma que os eletrônicos reproduzem sons, fica muito mais complexo, porque um alto-falante, ele transforma energia elétrica em energia mecânica, com movimentos repetitivos no diafragma, que fica indo e voltando, e que movimentam as moléculas do ar, assim formando o som. Para explicar esse processo, a gente precisa falar sobre vários processos físicos e químicos que envolvem campos magnéticos, polaridade e mais um monte de coisa de física que acho que ninguém gosta muito. Pode passar o slide, Pedro. Então, aonde eu quero chegar é sobre a história da música, as principais coisas que aconteceram nela. E mais especificamente sobre a união da tecnologia com a música, que é como a gente vê hoje. Porque quando a gente escuta uma música eletrônica no nosso smartphone, a gente pensa que é uma coisa recente, mas na verdade essa ideia surgiu muito, muito antes. Mais ou menos, eu não sei dizer exatamente a data em que surgiu a música, acho que ninguém sabe, mas eu sei dizer quando eles começaram a fundir a tecnologia junto com a arte. Mais ou menos em 1877, a invenção do fonógrafo, que foi feita por Thomas Edison, acho que vocês conhecem ele. E esse fonógrafo. Opa, calma aí. Agora foi. E esse fonógrafo, que está aqui no canto dessa imagem, ele funcionava assim. Era um cilindro de couro, coberto por uma folha de estanho, que é um material metálico maleável, bem clarinho, parece um alumínio. Eles eram montados de forma horizontal e movidos a manivela. Quando alguém girava essa manivela, uma agulha ligada a um diafragma, que eu falei agora há pouco sobre ele, riscava o estanho, produzindo um som. E um detalhe é que a velocidade da manivela deveria ser igual à gravada da música, senão o som ele saía de um jeito todo distorcido e bizarro, que nem, sei lá, um CD da Xuxa ao contrário. A partir de 1877, quando o fonógrafo foi criado, as pessoas começaram a pensar, né? Eu imagino, se eu posso gravar um som no toca-discos, então por que não juntar vários? E essa ideia, unida junto com a manipulação da velocidade, originou algo que hoje chamamos de mixagem de som. Mas para eles na época era mais para uma gambiarra mesmo. Essa ponte que o Thomas Edison fez entre a tecnologia e a música, porque antes você só podia escutar alguma coisa se você fosse num concerto, se você fosse ouvir pessoalmente. E agora ele tinha dado um jeito de captar esse som, de guardar, de eternizar essa música. E digamos que isso foi um pico para as pessoas se ligarem que a tecnologia poderia atuar na área artística. E são em momentos assim como este que a gente pode reparar que uma invenção pequena, ela muda todo o curso da humanidade. Porque se isso tivesse surgido mais tarde, vamos supor que fosse uns 10 anos mais tarde, provavelmente agora a gente ainda estaria escutando CDs ou algo do tipo. Então é muito interessante pensar nisso. E já que eu toquei nesse assunto de CDs e tudo mais, alguns aparelhos muito importantes surgiram depois dessa comercialização da música que o Edison fez. O primeiro que eu vou citar é o fonógrafo, que eu já falei sobre ele, e depois dele surgiu o gramofone, que foi uma certa imitação mais elaborada dele, que veio para concorrer com ele. E depois disso, foi criado o sintetizador pessoal.
foi um pouco mais na frente, criado em 1963, mas ele já tinha sido idealizado muito antes, que foi quando começaram a criar aqueles estúdios para gravar música, igual os que a gente tem hoje em dia. O que aconteceu com esse sintetizador pessoal é que a pessoa que criou isso, o Bob Moog, ele tinha o ideal de espalhar a música, não deixar ela restrita para as pessoas. E como alguns artistas não tinham dinheiro suficiente para gravar as músicas deles em estúdios profissionais, quando eles compravam esses sintetizadores, eles meio que tinham um mini estúdio na casa deles. Então eles podiam fazer isso com muita facilidade, porque o Bob ele lançou isso com um preço muito mais acessível. Depois disso, um marco importante foi o disco de vinil, que eu acho que todo mundo conhece, com certeza os pais ou os avós de vocês já falaram sobre. Eu, inclusive, tenho um monte deles aqui em casa. E o disco de vinil, ele funciona assim. Tem algumas ranhaduras nele, pelas quais uma agulha percorre e faz com que essas ondas sonoras sejam audíveis pra gente. É uma tecnologia super legal. E depois disso, o último ponto que eu vou citar são as conhecidas fitas cassetes, né? Que elas são fitas magnéticas que ficam alojadas dentro de uma caixinha pequena, junto com outros mecanismos que geram um movimento que fazem sair o som. E na época que elas foram lançadas, elas eram o auge da tecnologia, mas hoje elas não são tão usáveis. Você não vê mais nenhum carro com aparelho toca-fitas nem nada. Mas procurando, uma curiosidade legal que eu achei é que em 2017 a venda dessas fitas junto com Walkmans, que são uns aparelhinhos pequenininhos com fone para você poder andar com elas por aí, essa venda delas estourou em vários países, porque depois do lançamento do filme Guardiões da Galáxia, da Marvel, eu não tenho certeza se vocês conhecem eles, eu particularmente gosto muito, mas o Senhor das Estrelas, o Will de Guardiões da Galáxia, que é o personagem principal, ele usa um. E aí, tipo, as lojas notificaram que começou a estourar a venda e várias pessoas começaram a usar isso, num estilo vintage. Mas, tirando esse fato, é uma tecnologia completamente esquecida. Depois disso, a gente passou a entrar na era mais digital, mais atual, que nós estamos mais familiarizados. E o Pedro vai falar mais sobre isso. Bom, gente, então, meu nome é Pedro, eu sou do terceiro ano de informática e eu estou no projeto do projeto Banca da Ciência desde que ele começou, basicamente, desde que começou aqui no Campus Salto, né, em 2019. E como a Isa falou, eu vou dar sequência à nossa apresentação e eu vou falar um pouco das tecnologias atuais que estão no mundo da música, que de alguma forma se relacionam com os processos que envolvem a música hoje em dia. E vou falar um pouco sobre a distribuição da música, sobre o âmbito da educação da música e do estudo, sobre a produção e a performance. Também vou fazer uma abordagem um pouco mais social, mais para frente, e depois trazer um relato próprio, né? Bom, então a Isa fez essa perspectiva histórica e é muito interessante porque a gente vê a evolução das tecnologias que envolvem a música, né? E a gente sabe que hoje essas tecnologias que ela mostrou já são ultrapassadas, já são antigas, né? Então hoje a gente tem muita coisa nova, sabe? Então no âmbito da distribuição, e quando eu digo distribuição, eu quero dizer como é que essa música, ela chega, como é que a música chega às pessoas, chega aos consumidores, como é que as pessoas conseguem ouvir música hoje em dia. Então, usando tecnologias, né? Usando tecnologias que estão no mercado. Então você tem a questão do streaming, que é muito interessante porque é um tipo de tecnologia que permite um acesso à música a qualquer momento, desde que você tenha um smartphone e internet, né? Então, quando eu falo streaming, eu quero falar de plataformas como o YouTube, por exemplo, que né, muitos artistas colocam suas músicas lá, e também o Spotify, que no caso é pago, mas que também tem toda uma biblioteca de músicas, você pode até baixar e conseguir ouvir offline e tal. Então você tem essa mudança de paradigma no sentido de que uma plataforma só você vai encontrar todos os tipos de música, um catálogo, né? Você não precisa mais comprar mídia física, um CD e ter algum aparelho de som, sabe? Não, o seu próprio celular vai ter todas essas funcionalidades de reprodução de som e você tem essa biblioteca, enfim. E você também tem a questão da conectividade. Isso também é uma mudança de paradigma muito grande em como as pessoas ouvem música. Porque há um tempo atrás,
não existia, as coisas não eram smart, né? Então não existia conectividade entre os aparelhos, sabe? E o único aparelho que era conectado à internet era o computador. Então, se você quisesse ouvir uma música, você tinha que ter um rádio ou uma caixinha de som ali que reproduzisse CD, DVD, pendrive, né? Mas não existia essa conectividade entre os aparelhos. E hoje em dia você tem muitas coisas smart, existe uma conectividade entre os aparelhos muito grande, né? Isso muda um pouco o paradigma, porque você consegue ter uma fluidez em como que você quer ouvir a sua música. Então, em casa, se você tem uma Smart TV, por exemplo, você pode reproduzir esse som que estava no seu celular nessa Smart TV. Então, você tem várias opções de como você quer ouvir essa música, de como você quer configurar a sua experiência musical, sabe? E é óbvio que isso não é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas é uma coisa que mudou o paradigma, assim, para a população média, digamos assim. E, bom, falando agora da educação e do estudo, e o que eu quero dizer com educação e com estudo? Eu quero dizer pessoas que estão aprendendo música, pessoas que praticam, que começaram a praticar um instrumento, estão estudando um instrumento e estudando teoria musical, estudando música, né? Então, uma coisa que revolucionou muito, na minha opinião, é a questão da informação na internet. Então, muitas pessoas não têm acesso a um curso formal, por exemplo, né? Um curso particular de música, de você ou ir numa escola de música, ou de você fazer aula com um professor particular em casa, ou alguma coisa do tipo. Isso nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, você tem muitas alternativas, sabe? Você consegue aprender muita coisa sozinho. Se você é uma pessoa um pouco mais autodidata e você gosta de pesquisar, você consegue aprender muita coisa. Tem muita informação na internet, sabe? Então você tem fóruns, você tem blogs que vão falar sobre música, sobre teoria musical, sabe? Você tem vários sites, várias iniciativas. Você tem o próprio YouTube também, você tem muitos canais bons que falam sobre teoria musical, sobre análise, sobre instrumentos específicos, às vezes até tem séries com aulas sobre instrumentos específicos ou sobre gêneros específicos, vão ter canais que vão falar sobre um gênero específico. Então é muito interessante, é muito rico, assim. E você também tem os apps, né? E que tipos de apps que tem no meio da música que são interessantes? É, por exemplo, para quem toca um instrumento de cordas, principalmente, é um instrumento que desafina muito fácil, porque as cordas são sensíveis. Então, violão, cavaquinho, violino, eles desafinam fácil, fácil. Mudança de temperatura, até a mudança de umidade do ar vai desafinar esse instrumento. Então, é muito interessante você ter um afinador para você poder regular essa afinação dele, você deixar sempre ele bem afinado. E hoje em dia, você pode ter isso no seu celular. Vários aplicativos grátis que fazem um ótimo trabalho, sabe? São muito precisos e ajudam muito. Outra ferramenta também são os metrônomos. Metrônomo é uma ferramenta que é utilizada por músicos quando a gente quer praticar. A gente coloca o metrônomo e esse metrônomo fica dando um pulso, tipo, tá, 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 um pulso regular. E esse pulso regular é muito importante para você poder tocar numa velocidade uniforme, principalmente para quem está praticando, né? Para quem está começando a aprender a estudar música, a tocar um instrumento, é muito bom para você internalizar esse senso de pulsação. E antigamente você tinha que comprar um aparelhinho, e mais antigamente ainda ele era analógico, ele era uma coisa mecânica, assim, sabe? Hoje em dia você tem no seu celular isso também, sabe? Você também tem aplicativos para aprender teoria musical, para aprender a ler partitura. Alguns deles têm até uma abordagem meio gamificada, assim, meio com jogo, com até pontuação, essas coisas, para dar aquele incentivo, aquela diversão, né? Aquela coisa mais lúdica. Bom, no âmbito da produção e performance, também tem muita coisa nova. Produção e performance, eu quero dizer, como é que as pessoas gravam a música delas, e como é que as pessoas tocam essa música, como é que as pessoas apresentam essa música, né? Apresentações, shows. Bom, então você tem muitos instrumentos novos que vieram ao longo do tempo. Então você tem os teclados, por exemplo, é um exemplo disso, são instrumentos eletrônicos, e tem de vários tipos. Então, um exemplo é o teclado que eu tenho. Eu toco teclado, e o teclado que eu tenho é um tipo de teclado que chama arranjador. E ele é muito interessante porque ele traz várias opções
Por exemplo, você tem vários timbres, ou seja, você tem vários sons que você pode colocar no teclado, então você pode ter um som de piano mesmo, você pode ter um som de guitarra no teclado, um som de violão, um som de flauta, de vários tipos, até som de bateria você pode colocar. Então tem várias opções que são muito interessantes quando você quer gravar algo, ou quando você quer até tocar mesmo, apresentar num show, num sarau, em alguma coisa, e você quer ter opções, variedades, né, de sons para suas músicas. Então isso é muito interessante. Outra coisa que eu coloquei aqui é a questão do tratamento digital. Quando eu falo tratamento digital, eu quero dizer quando você está gravando, né, no processo de gravação da música. Porque hoje em dia não precisa simplesmente gravar a música, você pode fazer uma transformação nela, você pode tratar ela. Então, existem aplicativos de edição de áudio, existem aplicativos para você criar sons sintéticos, para você colocar outras coisas, para você copiar e colar sons, pegar samples, né, que é uma coisa muito usada em alguns estilos também. Então, isso é uma coisa muito comum e muito interessante, porque você tem toda uma transformação do processo de produção dessa música a partir de softwares, a partir de coisas que você pode ter até no seu computador em casa, sabe? E outra coisa que eu coloquei aqui também é a questão da amplificação e de técnicas que alguns músicos usam ao vivo. Então, amplificação, eu tô falando de alto-falante mesmo, sabe? De microfone, essas coisas. Porque antigamente os cantores tinham que projetar a voz, né? Tinha que ter uma voz muito forte para que todo mundo conseguisse ouvir. Hoje em dia você tem um microfone que facilita isso muito. E além do microfone, você tem instrumentos como a guitarra, que você conecta numa caixa de som para tocar o som sair numa caixa de som. E daí o interessante é que existem técnicas para você poder tratar esse som, para o guitarrista poder modificar o som dele ao vivo, sabe? Enquanto ele está tocando. Então, isso é muito interessante. Existem pedais que você, como guitarrista, está tocando lá, daí você pisa no pedal e daí o som da sua guitarra muda de uma hora para outra. Então, são essas ferramentas que revolucionaram muito, sabe? O mundo das apresentações, tudo. Bom, e agora falando um pouco mais de benefícios aos artistas, e aqui eu vou trazer até uma coisa um pouco mais histórica, assim, um pouco mais social e tal, que eu queria trazer um ponto mais social. Bom, então, quando você tem essas novas tecnologias que ficam cada vez mais baratas, né, cada vez mais acessíveis, que você pode, tem softwares que você consegue baixar em casa, fica mais fácil de você comprar um microfone, fica mais fácil de você comprar o equipamento, é lógico que, como eu falei, não é todo mundo que vai ter acesso a essas coisas, sabe? Porque a gente ainda tem muita desigualdade e não é todo mundo que vai ter o poder de consumo. Mesmo assim, são coisas que ficaram mais baratas, mais acessíveis com o tempo. Então, essas tecnologias permitiram uma certa independência dos artistas em relação à grande indústria do áudio, né? A indústria fonográfica. Então, ficou mais fácil de você ter uma produção independente, sabe? E isso ajudou muito na expressão de grupos que eram ofuscados. Então, por exemplo, eu trago aqui o exemplo do rap, né? O rap, ele dependeu muito dessas tecnologias, porque com elas você conseguia ter uma distribuição da sua música que não dependia do que a grande indústria queria distribuir, sabe? E então isso ajudou muito na construção desse estilo. Bom, e hoje em dia existem várias plataformas e várias possibilidades, tanto para quem produz música, tanto para quem divulga, né? Então, produção é aquilo que eu falei, sabe? As ferramentas de edição, as ferramentas de você gravar, tem várias. E divulgação. Você tem o YouTube, sabe? Você consegue ter o seu espaço como artista no YouTube ou em alguma outra plataforma, na internet. Então, você tem essas ferramentas de você poder se colocar como artista, você ter o seu espaço de produção, de expressão, independente do rádio, independente da TV ou da indústria fonográfica como um todo. E falando dessa questão um pouco mais social que eu trouxe com o rap, né, dessa questão de independência, de você conseguir ser protagonista como artista, sabe? Eu vou passar um pouco para Ana, que vai falar um pouco sobre o choro, né? Então, vou passar para ela agora. Pessoal, a gente pegou esse dia, né, que a gente juntou tudo nessa exposição da banca e foi a inspiração, né, da gente falar dessa temática da música, porque hoje é o Dia Nacional do Choro, né? O choro é um estilo musical e ele é um estilo genuinamente brasileiro, né? E ele foi sendo construído, ele tem toda essa miscigenação do nosso povo, né?
Então, em meados do século XIX, ele tem ali a junção, ele traz essa questão da música europeia, né? A nossa música, ela começa a se fazer por essa influência europeia de determinados gêneros, como eu coloquei aqui, a polca, a mazurca, a scotch, e ele se une com essa questão dos ritmos, né, da origem africana. E dele sai uma primeira expressão, né, feita em roda, que é o lundu, que é uma dança. E esse lundu, que era essencialmente, assim, desse povo, né, dessa classe baixa, ou no caso aí até da questão da escravatura, né, porque ali ainda você tinha esse meio termo, né, pessoas ainda nessa condição, infelizmente. E esse lundu, ele começa a crescer, começa a pegar classes mais abastadas, né, e ele vai para os salões, e disso começa a se fazer, ele tem, uma música que tem letra, né, e quando a Isa falou, né, da questão da gravação, aqui a gente está num modo muito da cultura oral ainda, né, no sentido de que essa cultura vai se passando em formato desses encontros, dessas rodas, né, desse compartilhamento, e era assim que os músicos aprendiam, né, porque não existia, assim, um acesso e nem escolas, né, para a maioria das pessoas, no caso música, aprender partitura, escrita musical. Então essa ideia do choro é a ideia de estar junto, né, de estar junto, de ouvir, de aprender a ouvir e ver o outro tocar, né, então aí surge essa ideia de tocar de ouvido que a gente escuta até hoje, né, e tem profissionais que têm essa formação. E essa questão do lundu, ela foi se consolidando em outros tipos de gênero, que foi o tango brasileiro, o machixe, e logo depois se consolida como choro mesmo. O tango brasileiro e o machixe é até discutível entre os pesquisadores, talvez alguns consideram o mesmo estilo musical, né? É uma música mais instrumental, né? E por quê? Porque o lundu, como ele já vem dessa questão de uma expressão, né, desse povo, no caso, o povo negro, e ele tem uma questão que é você utilizar os quadris para dançar, a movimentação dos quadris, então não era visto assim com preconceito, né, de uma expressão cultural. E o tango e o machixe leva com isso essa ideia da dança também com essa mesma expressão corporal. Então muitos compositores, né, mas um pouco aí para o final do século XIX, né, eles compuseram as músicas, então para não colocar machixe, eles colocavam tango brasileiro, para, né, não trazer essa questão depreciativa, infelizmente, musical. Pode passar, Pedro, por favor. Então, aqui até trouxe esse quadro, que é um quadro famoso quando se fala da história do lundu e todo esse caminho que vai ser percorrido até chegar na consolidação do estilo, choro mesmo, né? E aqui demonstra bem essa questão da dança e do requebrar dos quadris, que a gente vai perceber que é algo que fica na nossa cultura, o próprio samba, né? É uma expressão de todo esse caminho, desse estilo musical também. Pode passar, por favor. E como Dia Nacional do Choro, né, que a gente inspirou esse nosso tema, ele tem esse dia, né, comemorativo aí, que é o aniversário do Pixinguinha, que foi a maior expressão desse gênero musical. O Pixinguinha, ele já tem uma formação mesmo, ele tinha uma formação no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, então ele conhecia os processos de composição, né, e aqui talvez a música que a gente mais conheça é Carinhoso, né, que é uma composição dele, aqui é 1917, tá, saiu um pouquinho errado, e o Pixinguinha, ele começa nesse grupo aqui, chamado Oito Batutas, no qual ele está em pé com a flauta do lado direito,
E ele é um grupo que foi patrocinado, né? Já tinha aí, você vê que é 1920, onde o choro já se consolida mesmo como choro. E foi um grupo que percorreu não só o Brasil, mas a América Latina, e chegou a Paris, a se apresentar em Paris. E muitas pessoas questionavam, né, porque era um grupo que na sua maioria eram negros, né, que participavam, então essa ideia, porque foi um grupo que teve muita repercussão em função deste estilo musical, de toda a sua capacidade técnica, né, de execução dos instrumentos e tal, e muito que se questionou, né, é um grupo, né, negros representando uma música brasileira, então uma discussão bastante preconceituosa em relação ao estilo e aos músicos, né. E aí no próximo slide eu vou tem alguns sites, né, porque esse estilo musical ele é propagado, né, como o Pedro falou, ele se renova, né, com essa questão não só ele, né, mas muitos estilos musicais em função da tecnologia, né, do acesso a ela, trouxe esse revigoramento desse estilo, e muitas instituições, no caso eu trouxe 4 exemplos de instituições públicas, onde você tem o curso de choro, e o que é enfatizado, né, nessa questão do choro é a questão da roda, né? A roda de choro ainda é visto como o grande propulsor desse estilo musical, porque é o encontro, é você dialogar com outro músico em termos de instrumento. Uma das coisas também é a improvisação, né, que você faz em cima do instrumento, conhecendo a música, você improvisa, mas não improvisa na música. Significa você saber tocar, saber a música e saber além dela, né? Quer dizer, você tem um domínio da música e você sabe criar em cima dela. Então, essas escolas, né? Elas trazem ainda todo esse estudo sobre esse gênero musical. Então, agora eu vou passar a palavra para o Pedro para a gente finalizar, então, a nossa roda, né? A nossa banca. Bom, então, agora eu queria trazer um relato, né? Eu falei de várias tecnologias, de vários recursos que foram surgindo ao longo do tempo, que foram de alguma forma se comunicando e aprimorando e modificando os processos de produção da música, divulgação, performance e tudo mais, né? Então eu quis trazer aqui um relato pessoal de uma ferramenta, de um software gratuito, que eu utilizo e que assim, me abriu várias portas, sabe? Me deu várias possibilidades, me deu um espaço como artista bem legal, assim, sabe? Bom, e eu tô falando do MuseScore. MuseScore é uma ferramenta de notação musical gratuita. O que é notação musical? É escrever partitura. Então, é uma ferramenta para escrever partitura. E assim, muito ampla, sabe? Ela é usada por muita gente, tem uma comunidade online muito ativa. Existem outras ferramentas também, mas das ferramentas gratuitas, eu acho que essa é a mais conhecida e mais utilizada, mais completa também, né? E é uma ferramenta, assim, é um software que tem muita atualização, muito patch, existe uma equipe cuidando ativamente dele, fazendo atualizações e tudo mais. E ele tem um suporte muito legal que eu coloquei aí, né? Suporte para arranjos com instrumentação ampla. Isso quer dizer é que você pode fazer partitura para vários instrumentos, você pode fazer arranjos para música, você pode fazer muita coisa nessa ferramenta, sabe? Uma ferramenta muito legal mesmo, muito ampla. E uma coisa interessante dela é que ela gera um arquivo de áudio da sua música. Então você pode exportar a sua partitura como uma página mesmo, né, como um PDF para você imprimir e fazer o que você quiser, mas você também pode exportar um áudio dessa música que você escreveu. Então, o MuseScore ele tem um banco de sons e ele vai gerar como soaria a sua música, com os instrumentos e tudo mais. É lógico que não vai ter uma qualidade assim, suprema, né? Porque não é a mesma coisa do que se uma orquestra estivesse escrevendo a música que você compôs. Escrevendo não, tocando a música que você compôs. Mas é muito legal, assim, e, tipo, permite que você experimente, sabe? Com novos sons e com novas técnicas. A mim, por exemplo, permitiu com que eu pudesse usar algumas técnicas que eu aprendi
novas de composição, até algumas que eu aprendi pela internet, pelo YouTube. E eu vou trazer um exemplo disso agora, de como eu usei essa ferramenta, que foi no meu projeto de PJI, que é um jogo, inclusive é um jogo que ensina música, e a trilha sonora do jogo fui eu que fiz, e eu fiz utilizando essa ferramenta. Então eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta, e depois eu vou mostrar um trecho dessa música, só para vocês terem noção, assim, do que é possível fazer com ela. Então eu vou parar de apresentar aqui, eu vou apresentar o MuseScore. Então, vou vir aqui em tela inteira. Muito bem. Bom, então, essa música que eu falei que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá aqui a partitura dela, né? Então, como vocês podem ver, nessa ferramenta eu posso colocar vários instrumentos, né? Cada linha dessas aqui é um instrumento. Enfim, dá pra fazer muita coisa, sabe? E daí aqui tem uma partitura branca, em branco, que eu coloquei só para mostrar, né? Então você consegue colocar notas, você tem até um tecladinho de piano aqui para se guiar e tudo mais, dá para fazer muita coisa aqui. Muitas opções de formatação, até do tamanho da página, do tamanho do espaçamento entre as coisas, tem muita coisa nisso também. Você pode pôr vários instrumentos, então aqui ele tem uma abinha para você colocar novos instrumentos. Então, tem instrumentos de corda que você pode colocar, e cada um desses aqui vai gerar um som próprio na hora que você exportar o seu arquivo, né? Então, você pode pôr novos sons, você pode pôr sons de voz, assim, tipo, vozes, sabe? Enfim, bateria, violino, violão, né? Esses vários instrumentos. E agora eu vou mostrar um trecho da música que eu fiz, que no caso é essa música aqui mesmo. Só para ficar registrado aqui, ó, você consegue exportar esse arquivo, né? Você consegue exportar ele como um arquivo de áudio, como eu falei, ó. Por exemplo, um formato MP3. Então isso é muito legal e eu vou mostrar isso agora para vocês. Eu vou parar de compartilhar novamente. Vou voltar para a apresentação. Passar o slide e vou mostrar para vocês o resultado. Bom, esse aqui foi um trechinho só para, né, para exemplificar. É isso. E agora a gente abre aí para discussão, né? Então, alguém que quiser colocar ou alguma pergunta ou alguma colocação, algum comentário para adicionar aí a discussão, qualquer coisa, a gente abre a vocês agora. E é isso. Lembrando que a pergunta não precisa ser propriamente da apresentação do Pedro e da professora Ana Paula, pode ser também sobre o Banca, se alguém quiser se juntar também, tá perguntando alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Claro, pode fazer sim. Então, vocês estavam falando sobre som, eu achei bem interessante, né? Aí eu fiquei pensando, mas e o aluno surdo? Você já parou para pensar que os alunos surdos, eles também têm que vivenciar isso na escola, o som? Mas aí vocês falam, mas se ele não ouve, mas existem outros meios para que ele possa ouvir, através da vibração tátil, do instrumento de sopro, né? Então, existem outras formas dele conseguir perceber o som. Então, eu gostaria que vocês também tentassem trabalhar essa parte, porque a gente vai levar a banca da ciência para outros lugares, a gente vai falar sobre o som, mas e esse aluno surdo que está na escola? Então, como é que a gente vai fazer com que ele
sinta o som, perceba o som. Ele não pode ficar alheio, né? Então, eu pensei nisso. Eu vou selecionar alguns artigos, se vocês acharem interessantes, que fala sobre essas experiências, de como aplicar alguns métodos para a percepção de som, né? Dos alunos surdos, como a gente trabalha com o som com os alunos surdos, e envio para vocês, se vocês acharem que é pertinente, que é uma ideia boa, se vocês concordarem. O que vocês acham? Eu acho que é algo que a gente pode construir junto, né, professora? É bem desafiador, assim, ter um tema e reproduzir, quer dizer, chegar a esse tema a todas as pessoas, né? E esse tema da música é bem instigante, né? Você saber trabalhar, saber, de repente, confeccionar algumas atividades também que aproxime, né? Essa questão do surdo, né? Realmente é uma proposta desafiadora, mas que pode ser realizada, né? Com empenho, e a gente consegue trabalhar. Eu acredito nisso. Vamos Tá? construir, sim, juntos essa proposta. Sim. Obrigada. Eu gostaria de comentar uma coisa que eu acabei nem falando quando a gente estava mostrando os slides. Posso comentar, complementar? Claro, pode Beleza. falar. Que é a questão do... Eu falei do rap, né? Mas eu queria falar um pouquinho também de alguns outros estilos. No caso, eu queria falar de três, assim, que é o jazz, o blues e o rock, que são estilos americanos, surgiram ali na primeira metade do século XX, né? Se popularizaram pelo século XX também. E quando eu falei do rap, eu falei justamente de como uma coisa que ajudou muito, e não é só o rap que se beneficiou disso, vários estilos até hoje se beneficiam disso, que como que as novas tecnologias e a produção independente, sabe, essa independência da indústria fonográfica ajudou nesse estilo e em muitos outros. Ah, e eu queria, assim, fazer uma comparação com o caso do rock, do blues, e do jazz, que são estilos que, assim como o rap ele tem ele nasce assim num pensamento crítico, né, numa posição de crítica, de denúncia e de luta, de resistência. O jazz, o blues também nasceram assim num contexto parecido de certa forma, porque nasceram a partir de grupos, né, a partir de populações negras nos Estados Unidos, que sofriam uma repressão, e essa foi a forma deles terem a arte deles, né, a expressão cultural deles, expressão artística musical deles. E esses estilos, quando eles foram criados, eles começaram a ficar muito populares, até que chegou um ponto que a indústria, as gravadoras, a indústria fonográfica dos Estados Unidos viu isso e falou: olha que legal, vamos usar isso, sabe? Olha essas características musicais que eles estão empregando. Gostei disso, acho que vai fazer sucesso. Só que quando eles trouxeram isso para a mídia, para as grandes massas, para o povo, eles não pegaram, primeiro, que não eram cantores negros, sabe? Eles não pegaram a resistência que acompanhava, o sofrimento social, aquela denúncia que vinha no estilo, sabe? Eles pegaram muito mais a parte, pegaram as características musicais, né? As características, falo, rítmicas, harmônicas, toda essa questão musical em si mesmo, teoricamente falando, mas não pegaram esse contexto, sabe? Houve uma apropriação cultural, né? E, e eu queria trazer essa comparação, porque na época você só tinha uma forma de se colocar, de colocar a sua música, que era através do rádio, né? Das grandes gravadoras e tudo. E conforme o tempo foi passando, surgiram outras formas, surgiram as formas amadoras, formas que você era o protagonista do processo, né? Então eu queria fazer essa comparação. E um outro comentário também é que quando a Ana fala do choro, ela falou que que foi uma mistura
de influências europeias e de influências africanas, né? E uma das influências europeias que ela listou foi o rabaneira. E eu só queria comentar, assim, como curiosidade, que o próprio rabaneira, ele tem uma influência africana em si, porque existe uma célula rítmica que é usada nele, que veio através do colonialismo, veio de Cuba, e antes de vir de Cuba, chegou em Cuba através de alguns povos do oeste africano, que foram trazidos até lá, né? E então isso passou por Cuba, foi até Habaneira, depois voltou para o choro, é muito interessante. Então, eu só queria comentar isso. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É isso que o Pedro falou, complementando, né? Quando a Isa falou da questão da gravação, a primeira gravação que a gente teve aqui no Brasil foi uma gravadora chamada Casa Edson, uma gravadora chamada Casa Edson, e foi em 1902. Acho que vocês devem achar facilmente aí na internet. E aí você vai perceber essa questão técnica, né? Que ela falou, e o Pedro falou também, né? Que o artista ele tinha que ter uma voz muito forte, né? Uma voz bastante alta, né? No caso, para atingir aquele instrumento que iria então gravar a sua voz ali. Então, isso também molda um determinado tipo de cantor, né? Tanto que vigora aí por muito tempo aqui no Brasil a ideia de que quem é cantor é aquele que canta um determinado estilo, um estilo bastante, uma voz bastante impostada, que a gente fala na música, né? Os vozeirões, assim. Lembrando até a questão operística, né? Aliás, tinha uma grande influência do estilo de cantar desse pessoal, devido à escola vocal, né, que vinha da Itália, você fala o R, né, puxando esse R e tal. Talvez o estilo, assim, que veio quebrar um pouco com isso, mas é que a tecnologia também contribui com isso, pela captação do som, foi a bossa nova, né. Então, houve até ali um estranhamento entre aqueles que eram da geração anterior com a nova geração, né? Porque bossa nova significa realmente o novo, né? E aí você começa a ter cantores com uma voz menor, menos potente, né? Mas que cantavam aí. Você leva um outro tipo de estilo, né? Então, essa questão, então, da tecnologia também abraçando aí determinados formatos, determinados gêneros e moldando esses gêneros, né? De estilos musicais, que eu digo. Pessoal, então, acho que a gente pode finalizar, né? Acho que todos já preencheram a nossa lista. Então, a gente gostaria de agradecer ao pessoal da banca, a equipe da banca, todos os nossos alunos que participam. São pessoas muito atuantes. Só tenho a agradecer aí por abraçar a proposta, né? E fica aberto esse convite, né? A participação do projeto. Agradeço também a participação aí das professoras, né? E do professor também, que está aqui conosco. E fiquem atentos, né? Agora o projeto, a gente está dando início praticamente, né? Aos eventos da banca desse semestre. E aí a gente vai se encontrar aí por meio das plataformas e divulgar as ações que a gente estará fazendo. Então, muito obrigada, boa noite a todos. Se alguém do grupo quiser ainda se despedir, fica à vontade. Obrigado a participação de todo mundo aí, gente. Foi uma atividade muito legal. Pessoalmente, fico muito feliz de poder falar de música, é um assunto que eu gosto bastante. Foi bem legal a apresentação. Agradeço a todos que prestigiaram. Falou, gente, se cuidem, fiquem em casa. Muito obrigada por terem vindo, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.